Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você entendesse, isso é importante para você se situar, para você se avaliar diante da fé que a Bíblia se nos apresenta, para que você possa chegar à conclusão e então tomar a sua decisão. A fé exige sacrifício, sim. Quando nós falamos às pessoas que se elas querem realmente ter um encontro com Deus, se elas realmente querem conhecer a Deus, elas têm que se entregar corpo, alma e espírito, 100% no altar de Deus. Tudo que elas são, tudo que elas pretendem ser, tudo que elas têm, tudo que elas pretendem ter, tudo ela tem que colocar no altar, para que então do altar venha o Espírito de Deus e venha se revelar nela. Daqui a pouquinho nós vamos assistir o testemunho de um médico, um cientista, o Dr. Reinaldo, que vai conferir isso que eu estou falando. A fé exige sacrifício. E Jesus também fala sobre isso. Jesus também fala que a fé exige sacrifício, a verdadeira fé, não a fé vulgar, não a fé religiosa, quando as pessoas cumprem suas obrigações, mas não tem absolutamente nenhum relacionamento com Deus. Elas têm um relacionamento com a religião, com os religiosos, mas não com Deus. A fé que Deus nos propõe é uma fé sobrenatural, é uma fé que envolve sacrifícios, mas envolve mesmo sacrifício, envolve sacrifício total, 100%. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser, paciência. Se você não aceita, o problema é seu. E quem aceita, graças a Deus. Mas essa é uma realidade. Olha só o que Jesus fala. Vamos avaliar essas palavras de Jesus. Olha só. Jesus disse assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, quando a pessoa chama Senhor Jesus para lá, Senhor Jesus para cá, mas não faz, não obedece, não sacrifica a sua vontade para fazer a vontade dele, então não adianta de nada. Não adianta essa fé. Não adianta você dizer, eu creio em Deus, mas se você crê em Deus e não sacrifica a sua vontade, porque fazer o que ele diz, o que ele manda, o que ele ordena, exige que você negue a si mesmo, para que eu possa servir ao meu Senhor Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar fazer a minha própria vontade. Isso não tem escapatória. Ou é a minha vontade ou é a vontade de Deus. Então, a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé que pensa, que pesa, que avalia, que raciocina, é essa, é a verdadeira fé, a fé sobrenatural, não é a fé natural. A fé natural é a pessoa ter uma fé, que vai na igreja, vai na religião dela, pratica uma religião, mas não tem absolutamente nenhum compromisso com Deus. Mas a fé que o Senhor Jesus nos passa
nos faz entender, exige o sacrifício da própria vida, da nossa própria vontade. Então, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, que adianta vocês virem na igreja, orarem a mim, falarem comigo, pedirem essas coisas, fazerem o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, enfim, não adianta nada se vocês não fazem o que eu mando, o que eu digo. Quer dizer, vocês não sacrificam a vontade de vocês. Vocês não sacrificam a vontade de vocês para fazerem a minha. Então, eu não sou o Senhor de vocês. É óbvio, é claro. E isso está implícito, está claríssimo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis, não praticais, não obedeceis a minha voz, a minha palavra, o que eu digo? Por exemplo, Jesus diz assim, perdoai. Aí você diz assim, não. Isso não. Eu dou oferta, eu sou dizimista fiel, mas eu não vou perdoar fulano. O que adianta, então, você obedecer em algumas coisas e desobedecer a outras? O Senhor é Senhor de tudo. Ou ele é Senhor e é obedecido, ou ele não é Senhor. Se ele é Senhor e é obedecido na íntegra, não em algumas coisas. Tem que ser tudo por tudo, amiga e amigo. Para ele ser Senhor da sua vida, você tem que ser 100% obediente a ele. Do contrário, não tem nenhum relacionamento entre servo ou servo e Senhor. É ou não é? Fala a verdade. Não é isso? Essa é a conclusão que eu chego diante das palavras de Jesus. Quando ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, que adianta eu falar com ele, orar, jejuar, dar ofertas, mas se eu não faço o que ele manda, que é, por exemplo, perdoar, orar até pelos inimigos, orar pelos inimigos. Tudo isso contraria a vontade da gente, tudo isso contraria o nosso coração. A pessoa diz assim, puxa, mas a fulana destruiu o meu lar, destruiu o meu casamento, eu era feliz. De repente, o meu chão se abriu quando eu descobri que o meu marido estava com ela. Ora, minha amiga, meu amigo, quando o coração se machuca, para ele perdoar, só tendo um novo coração, porque o coração velho não consegue. O coração que a gente carrega não consegue perdoar uma infâmia, uma calúnia, uma injustiça, não consegue perdoar uma traição, não é? Pois bem, minha amiga, mas é justamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso coração cheio de mágoas, nós temos que deixá-lo de lado e obedecer segundo a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto que manda obedecer. Então, aí nós verificamos, conferimos que a fé, a verdadeira fé, a fé sobrenatural e inteligente, envolve o sacrifício do nosso próprio eu. Por isso, nós convidamos as pessoas para entregarem suas vidas por inteira no altar, porque só o altar pode mudar o coração, só o altar pode mudar a vida, só o altar pode fazer o milagre que a gente requer de Deus, como foi o caso do Dr. Reinaldo, que vai contar a sua história agora. Esse senhor inteligente usou a sua inteligência para aplicá-la à fé que aprendeu nas Sagradas Escrituras. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Reinaldo Magnani, sou biomédico, empresário. Tive uma infância muito difícil. Meu pai
sofria de alcoolismo, uma infância de muita miséria. Desde essa época, eu já passei a olhar para os meus familiares que a minha história seria diferente. Então, passei a estudar à noite, trabalhar de dia, me formei, galguei uma formação universitária que na época, 30 anos atrás, para a minha condição social era quase impossível, mas me formei em ciências biomédicas e logo após a minha formação eu fui buscar onde eu encontraria a melhor prospecção para a minha profissão, que seria no Hospital das Clínicas de São Paulo. Entrei como estagiário, passei por três cargos e saí como mestrando, como professor universitário. Dava aula, inclusive, na Faculdade de Medicina da USP. Nessa oportunidade, no Hospital das Clínicas, acabei conhecendo uma pessoa, me casei, tive 2 filhos. Então, após 10 anos de casamento, tudo aquilo que eu tinha idealizado veio água abaixo, porque dentro desse casamento havia alguns conflitos, toda aquela expectativa que eu tinha de casamento não foi o que eu encontrei, e com isso eu me voltei muito para ser apenas o pai que eu desejava ter tido. Com isso gerou uma proximidade muito grande com meus filhos. E no momento do divórcio, essa dissociação dos filhos foi algo que muito difícil para mim, tanto para mim quanto para eles. Mas infelizmente na época, 10 anos atrás, a guarda ficaria com a mãe. Eu não aceitava esse distanciamento de ser apenas um pai visitante. Entrei numa depressão grave, passei a fazer tratamento psiquiátrico para tentar aceitar isso daí, mas não foi bem sucedido. Com esse episódio da depressão, era uma depressão classificada pelos médicos, uma depressão grave, isso provocou desemprego, eu fui perdendo a minha saúde, porque essa medicação, ela tirava o apetite também. Eu emagreci 25 quilos em 3 meses. Passei no retorno do psiquiatra, esse psiquiatra já queria acrescer uma medicação para abrir o apetite e passaria a tomar 5 medicações por dia. Com isso, passei pela rádio, ouvi o programa da rádio da Igreja Universal do Reino de Deus, me interessei, passei a acompanhar diariamente, até que chegou o dia que eu vim buscar pessoalmente aqui na Catedral do Brás. A minha experiência como profissional da saúde foi muito conflitante, porque eu, como um cientista, eu tenho alguns artigos de estudo médico, de publicação internacional, inclusive. Aquilo tudo que era pregado eu questionava. Então, quando eu via situações de cura, eu tinha um olhar de aquilo que a pregação gerava, um otimismo necessário para um aumento de performance do sistema imune, por exemplo. Quando eu via a manifestação dos demônios, eu olhava aquilo como um transe psiquiátrico. E o meu olhar para a corrente da sexta-feira passou a ser por muito tempo esse. Eu tinha desejo de me aproximar para tentar descobrir se aquilo era verdade mesmo. O pastor chamava, se alguém duvida, vem aqui na frente. Eu não tinha essa desenvoltura, mas questionava muito. Pensei, eu tenho que me libertar disso. Isso é o primeiro passo. Cheguei em casa, eu joguei toda a medicação fora. E foi aí que eu me lancei na fé. Eu sabia, como profissional da saúde,
que eu iria sofrer com o que se chama de desmame na medicina dessas medicações. Mas eu saí de lá decidido, eu não vou mais tomar mais nada. Foi aí que eu comecei a me lançar no altar com propósitos, fui fazendo um acompanhamento nas reuniões, acompanhando, participando da maioria das reuniões e me lancei de corpo, alma e espírito na fé. Quanto mais eu me aproximava do altar e da fé, mais eu vi o resultado. Então, eu vi que eu realmente estava no caminho certo. Eu vi que o caminho era o altar, mas que era o Espírito Santo que eu precisava. Era ser selado com o Espírito Santo. Por minha completa felicidade, eu fui selado em agosto, fui selado com o Espírito Santo em agosto de 2017. Com o recebimento do Espírito Santo, eu me senti completo. Eu me senti completo. Eu vi que realmente, até no Espírito Santo eu duvidava. Eu achava que era uma sugestão, uma autossugestão mental. Mas eu consegui sentir o prazer do selo do Espírito Santo. Depois do selo do Espírito Santo, tudo mudou dentro de mim. Eu já me sentia um homem completo, um homem da fé completo. E todo aquele meu questionamento, todo aquele resquício de questionamento tinha sido sanado, porque eu tinha experimentado o que todo mundo falava, o Espírito Santo. Hoje a minha vida está totalmente restabelecida. Minha vida profissional, depois de 25 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, hoje eu tenho uma própria empresa, atuo na área de perfis genéticos para tratamento de câncer, que foi a área que eu me especializei. Aquele passado de um casamento infeliz ficou lá no passado. Com relação aos meus filhos hoje já são jovens adultos. A minha filha está com 20 anos agora, estuda psicologia na USP. Meu filho, com 18 anos, acaba de ingressar na faculdade de medicina. E hoje eu só tenho a agradecer ao acolhimento da Igreja Universal e agradecer, acima de tudo, de ter tido esse privilégio de ter recebido o Espírito Santo. Que isso sim, essa é a grande verdade, é o grande ganho de que nós alcançamos através da fé. É o poder transformador do Espírito Santo. Magnífico o testemunho do doutor Reinaldo. Verifica, minha amiga, meu amigo, ele teve que vencer os seus conflitos pessoais. Porque com uma profissão magnífica, científica, ele é um cientista, ficava difícil ele crer naquela palavra da Bíblia Sagrada. Cara, difícil, muito complicado, porque contrariava tudo aquilo que ele aprendeu. Mas ele teve que abrir mão disso. Ele foi humilde o suficiente para abrir mão dos seus próprios conhecimentos para aplicar os conhecimentos bíblicos. Isto é inteligência. É inteligência, mas além da inteligência é sacrifício. Ele sacrificou. Ele sacrificou os seus conhecimentos científicos para abraçar a fé como de uma criança na palavra de Deus. E se isso não acontecer, não tem como o Espírito Santo vir e mudar o coração, porque
Quando ele recebeu o Espírito Santo, veja a vida dele hoje. Veja como está a vida dele. Não só na parte econômica, profissional, mas na parte familiar. E no seu estado espiritual, no seu estado físico, porque não existe mais depressão. Então, minha amiga e meu amigo, se isso não falar forte, se o testemunho do doutor Reinaldo, que foi professor na faculdade de medicina, lá da USP, se isso não fala com você, bem, eu vou ficar perdendo tempo aqui falando. Mas o fato é esse, a verdadeira fé exige o sacrifício, o crivo do sacrifício. Não havendo sacrifício, a fé se torna mera religiosidade. E aí não funciona. Por isso que eu tenho falado, nós temos pregado, ensinado, que a fé basicamente é dar. Você tem que dar de si para poder receber de Deus. Porque você dá de si para quem você não vê. Você não vê Deus, você não sente, você não toca nele. Então como é que você vai dar de si por inteiro por uma pessoa que você não vê, não toca, não conhece, não sente? Isso é fé. Essa fé é uma revelação do Espírito Santo para aqueles que a têm. E aqueles que têm devem dar graças a Deus. Quem não tem, que busque para que venham ter, para que então possam realmente terem suas vidas transformadas. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar.
E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Esta é uma convocação. Estamos em dias difíceis. O povo tem vivido sob opressão. E não podemos ficar de braços cruzados assistindo tudo, esperando dos homens uma solução, quando somente uma atitude de fé e coragem pode resolver este cenário. No passado, o Espírito do Senhor em Gideão o fez tocar a trombeta para convocar os que tinham o mesmo sentimento que ele, de revolta, do basta contra a vida miserável que viviam, contra o engano da idolatria que não resolvia nada. E se ajuntaram a ele todas as pessoas em situação desesperadora, que não aguentavam mais aquela situação. E fazemos o mesmo agora. Convocamos você que tem sido oprimido pela crise, pela miséria e fome, pela depressão e tantos outros problemas que têm te sufocado, para participar do Domingo das Trombetas. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus quem chama os revoltados e inconformados para tomarem posição e vencerem essa guerra. Você faz parte deste grupo? Esteja conosco neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Mesmo acompanhando brigas e a separação dos pais, Alessandra Zorzan planejou e realizou seu maior sonho, ter uma família. O que ela não planejou foi a falência de uma empresa e uma dívida impagável. Meu marido sempre trabalhou na fazenda, ele foi peão de fazenda, né? E quando eu vim para a cidade, nós tivemos uma proposta de abrir um negócio junto, né? Uma sociedade. E viemos para a cidade, sem conhecimento nenhum. E montamos esse negócio, na época era madeireira. Só que essa madeireira só nos trouxe prejuízo, dívidas, brigas, né? E em 4 anos a gente adquiriu uma dívida, aos olhos humanos, impagável, né? Passava-se de mais de 100 mil reais naquela época. Era muito dinheiro, muito. Não tinha de onde tirar esse dinheiro. Buscamos recursos de todos os lados, com a família, e procuramos então a solução em agiotas. E a gente ficava revoltado com aquela situação. Nossa vontade era sumir. Mas sumir para onde? Não adiantava correr, né? Era o nosso nome que estava em jogo. E então a gente teve que arregaçar a manga e trabalhar e correr atrás. Era só um milagre. E a dívida era só aumentando, com criança pequena, ter que contar moedas. É difícil. É revoltante mesmo, sabe? Que chegou a ser ameaçado por credores que a gente amanheceu com a boca cheia de formiga, minha família. Esse foi o pior. E a gente buscou a melhor solução. A gente recebeu um convite para ir na igreja, né? A gente já tinha batido em várias portas,
né? Só que a gente não tinha encontrado a solução. Era só aquela alegria momentânea, né? Mas não era nada daquilo que mudasse a nossa situação. Aí nós recebemos um convite para ir para a igreja. A gente nunca tinha ido na Igreja Universal. E a gente recebeu o convite para ir e fomos. Estava acontecendo a Fogueira Santa de Israel. A gente não conhecia nada, não sabia de nada, mas nós ouvimos a voz do pastor, que na época estava lá. E ele disse bem assim, ó, que a única pessoa que poderia mudar a nossa vida era Deus. Só Ele, a nossa situação. A única pessoa que poderia mudar a nossa situação era Deus. E escolhemos ouvir a voz de Deus. E fomos. Pegamos o envelope, subimos nós dois no altar e pegamos o envelope. E o pastor ainda falou bem assim, é aquilo que você não poderia dar. É esse o seu sacrifício, porque não dá o quê? Nós não tinha nada. Vai dar o quê? Aí ele falou assim, vocês vão ter que gerar um sacrifício. Vão ter que gerar. E na época a gente tinha madeireira, não tinha mais madeira, não tinha nada. E o pouco que a gente tinha, a gente conseguiu vender. E aquele pouco que poderia, na época, a gente fazer uma compra, pagar uma dívida, resolver aquele problema aquele dia, a gente resolveu colocar no altar. Eu falo que a nossa primeira Fogueira Santa foi realmente a nossa maior entrega, porque não é valor, é o coração. É o que Deus pediu e a gente desapegou e deu de verdade, sabe? A gente acreditou. E quando nós subimos no altar, sem entender também, a gente sabia que a gente tinha que ser fiel. Quando a gente subimos no altar e que entregamos nosso envelope, a gente sentiu uma paz muito grande, uma certeza muito grande que Deus ia honrar a nossa vida. E a nossa esperança, a nossa força, a nossa fé só foi aumentando cada dia, cada dia. E eu posso te garantir que o altar nos deu muito mais do que o que nós demos a Ele. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor, meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. E a nossa empresa a gente conseguiu restaurar e Deus nos deu tudo em dobro, tudo em dobro. Hoje a gente tem uma loja abençoada, né, de materiais para construção. Poucas lojas da cidade têm sua sede própria, a gente tem nossa sede própria, a gente não paga aluguel. Nós temos nossos caminhão. Antes, nossas entregas eram feitas com uma Brasília puxada com um carrinho de reboco de barco. E Deus nos deu tudo em dobro. Nossas vendas multiplicou, sabe? Hoje a gente trabalha com as melhores marcas, hoje os nossos fornecedores vêm atrás da gente. Nós temos crédito, a gente não tinha nem nome. Hoje nós temos crédito, a gente não deve ninguém, não tem nada financiado, isso é o mais importante. Construímos a casa dos nossos sonhos, que era nosso maior sonho de ter uma casa assim, que é o cantinho do céu, né? Tenho minhas casas de aluguel, temos também terrenos, são mais de 7 terrenos que a gente também adquiriu. Nós temos carros 0 quilômetros, só compramos carros zeros, porque o altar ele tem nos dado muito mais do que aquilo que a gente deu nele, né? E Deus sempre dá a resposta certa no momento exato. E não vem nada cai do céu. Deus dá força para a gente, sabedoria, inspiração, dá ideia para a gente trabalhar. Hoje o nosso patrimônio está avaliado em mais de 3 milhões de reais. Isso patrimônio físico, né? Fora a nossa empresa. É o nosso bem maior, o Espírito Santo. É o nosso maior patrimônio que a gente pode ter. Porque é eles que nos faz ser felizes. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, nada vezes nada. Toda honra e toda glória é para Deus. Com certeza a Fogueira Santa funciona. É o melhor investimento, é o altar de Deus. É muito glorioso, né? O que Deus faz, o que o Espírito Santo faz. Jesus disse assim, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele não está falando assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que os meus servos dizem? Não. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, na Igreja Universal, nós pautamos
Portanto, nós pautamos por ensinar a palavra de Deus. E aqueles que obedecem, obviamente, para você obedecer a palavra de Deus, você tem que sacrificar. É a fé sacrificial. É a fé que não é difícil, não é fácil operar, é difícil. É a fé que passa pela porta estreita, apertada. É a fé que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é sofrimento, e andar após Jesus dia após dia após dia. As pessoas, quando a gente fala de fé, quando as pessoas ouvem a palavra fé, elas pensam que fé, a fé sobrenatural, é a mesma que a fé natural. A fé natural é aquela que, se você planta batata, você vai colher batata. Se você planta cebola, você vai colher cebola. Não precisa nem acreditar em Deus para você ter essa fé. A fé natural todo mundo tem. Agora, a fé sobrenatural, que é a fé além, infinitamente maior do que a natural, ela diz respeito a uma comunicação direta, um canal de ligação direta com Deus. E quando você quer ter esse canal de ligação direto com Deus, você tem que sacrificar. A fé sobrenatural exige o sacrifício. Não tem como você não sacrificar quando usa a fé sobrenatural. Agora, é claro, a fé natural não precisa sacrificar, você leva de qualquer maneira. Então, muitas pessoas unem ou ligam a fé religiosa com a fé natural. Tá certo, a fé religiosa é a fé natural. É a fé da mágica, que as pessoas vão na igreja ou nas religiões esperando que Deus faça mágica na vida delas. Mas não é assim. A fé sobrenatural, que é a fé que vem do alto, que vem de Deus, a fé sobrenatural é autoria de Deus, é autoria e consumação de Deus. Deus é quem criou para ter um canal de ligação com aqueles que querem servi-lo. Porque a fé sobrenatural é um serviço permanente que os servos prestam a Deus. Todo dia, toda hora, todo instante, a cada segundo, nós devemos a nossa vida ao eterno Senhor dos céus e da terra. E então sacrificamos o nosso eu, sacrificamos a nossa vontade, sacrificamos os nossos desejos, as nossas cobiças, os nossos sonhos. Nós sacrificamos tudo. Nós sacrificamos os nossos sonhos para realizar os sonhos de Deus. Essa é uma fé sobrenatural, que é a fé sacrificial. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras, quer dizer, a fé sem o sacrifício, é morta. É como o corpo sem espírito. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Se você quer tirar proveito da fé, busque usar a fé sobrenatural. Busque a fé sobrenatural, não a fé natural. Porque a fé natural você não precisa nem de ir na igreja, você não precisa nem de crer em Deus. A fé sobrenatural, essa sim, vem do espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o espírito do sacrifício. É o Espírito Santo que nos dá a fé sobrenatural e nos dá a coragem para sacrificar a nossa vida, o nosso eu, para fazer a vontade dele. Mas vamos ver o caso da Amanda, porque vale a pena você até aumentar o dial ou o volume do seu televisor ou do seu rádio, por favor. Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e o meu sofrimento começou desde muito cedo. Com 3 anos de idade, eu fui vítima de abuso pelo meu avô dentro da minha casa. E sozinha, solidão, sofrendo, não sabendo como lidar com isso, foi o começo de uma longa história de sofrimento. Eu tinha nojo. Essa era a palavra. Eu tinha nojo,
eu tinha vergonha, tudo era ligado a um misto de sentimento. Eu não tive infância, eu não tive pré-adolescência. Tanto que com 8 anos de idade eu me relacionei com uma menina. Me relacionei sexualmente falando. E isso foi mudando a minha forma de andar, a minha forma de falar. Eu passei a ser uma menina com um jeito de menino. E isso foi me fazendo o quê? Já que ninguém me compreende, eu vou buscar algo que possa me tirar desse mundo, dessa realidade. Então, à noite, já que eu tinha opressão, não conseguia dormir, era o momento ali que eu buscava ter uma procura. Então, ali começou pela TV, vício em pornografia. Foi mais um impulso na qual virou uma dependência. Todas as noites, quando todo mundo ia dormir, eu estava na frente da TV assistindo pornografia. Depois disso, foi a dependência nas redes sociais. Comecei a conversar com pessoas, até mesmo pedófilos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e o que eles me pediam eu fazia. Cheguei a ter relacionamento virtual, cheguei a olhar vídeos, sites, tudo ligado à pornografia. E era um mundo assim que aparentemente me trazia prazer. Depois, quando eu estava no meu quarto sem nada, me vinha um nojo. Eu me sentia suja, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A minha vida era como se fosse um cristal em pedaços. E cada vez que eu tentava alguma coisa, é como se alguém pegasse e esmagasse aqueles pedacinhos de cristal que estava no chão. Então eu estava assim, tudo que eu tentava, aqueles pedacinhos se tornavam menores ainda. Então, para mim, olhando para aquela situação, eu olhava assim, não tem como eu me reconstruir. Já que eu não tenho como me reconstruir, eu vou acabar com o que está ainda aí, o que tem, os restos da Amanda, eu vou acabar destruindo tudo. Então foi então que eu comecei a observar minha mãe. Ela foi perseverante, ela lutou por mim, mesmo eu lá fazendo tudo errado, ela estava lá buscando. Ela pegava uma foto minha, colocava no banco, e ela falava, ela vai estar aqui. E um dia eu vi, eu estava em casa, eu olhei assim, fui no criado mudo dela, abri a gaveta e eu vi um propósito escrito meu nome. Aquele detalhe mexeu dentro de mim. Falei, tem alguém que acredita em mim. Tem alguém que vê uma esperança. Então eu comecei a querer esse Deus. Eu comecei a querer conhecer o que ela tem. Foi um dia, uma quarta-feira, que eu fui lá na igreja, na Universal. E ali foi um dia diferente. Eu sentei, eu olhei e eu prestei atenção. Naquele dia foi me falado do Espírito Santo. E aí abriu uma curiosidade, o que é o Espírito Santo? Por que todo mundo fala com essa força do Espírito Santo? É como se fosse uma água para se tirar aquela sede. E eu tinha visto aquilo porque eu estava com sede. Naquela reunião, eu percebi que eu estava sedenta. Mas eu tinha que saber como chegar àquela fonte. Então eu saí dali e eu não medi esforços. Assim como eu não medi as consequências dos meus maus atos, eu também não medi para me entregar para Deus. Fui de cabeça também. E ali a minha história de vida começou a ser escrita. Eu queria muito o Espírito Santo. Eu tinha ouvido ali. Mas o que Deus ele me pediu? Ele me pediu para abrir mão de tudo. O que era tudo? Era literalmente tudo. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, de deixar todos aqueles anos para trás. E isso ia contra meus próprios sentimentos, meus próprios quereres. Então eu foi um processo. Comecei a deixar as más amizades, eu comecei a deixar a pornografia, eu deixei aquele mundo da internet. E uma das coisas que para mim foi mais difícil, que foi o extremo, foi o perdão. Foi apagar da minha vida aquilo que a base da destruição, que foi o meu avô ter mexido comigo durante tantos anos.
foi um dia que ficou marcado na minha memória, como se eu estivesse mostrando para Deus a prova do que eu amava. Eu perdoei, eu obedeci. No outro dia, 11 da manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Eu tinha um foco e eu não ia deixar nada e nem ninguém me tirar desse foco. E como uma noiva que se prepara, eu estava me preparando para aquele dia. Foi radical. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de tudo, tudo. E esse dia chegou. E não tem como esquecer desse dia. Do dia que eu subi no altar, até a voz meio que barganha. Eu subi e eu falei, meu Deus, eu quero ter a vida que há no Senhor. Isso é tudo pra mim. Eu subi, é como se tivesse me casado com Ele. Quando eu desci, uma força tão grande no meu ser. Só quem sabe mesmo sabe o quanto foi inesquecível. Foi selada ali. Uma força, uma ousadia. Ninguém podia tirar aquela força de mim. Mas eu me tornei separada. Separada de tudo. Separada de tudo aquilo que tinha me feito, de todos aqueles traumas. Eu passei a amar, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar esse amor. Eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não te conheci antes? Como eu deixei tudo isso me afastar de ti. Eu pensava que isso era uma fantasia. Como que eu pude ser capaz de olhar e falar, poxa, o Senhor é só uma fantasia, o Senhor é só uma cultura, mas o Senhor é vida, o Senhor é poder, real. Ele é uma pessoa real, Ele passou a fazer parte da minha vida. Tudo que eu passei ali, Deus me falava, Ele falava, Amanda, eu sou contigo. E é uma força tão grande, mas tão grande que as minhas palavras aqui não conseguem expressar. E eu posso passar hoje, a gente passa guerra, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. É como se eu fizesse parte de outro mundo. Eu sou de outro mundo, eu não pertenço mais aqui. Nada desse mundo hoje me brilha os olhos. Hoje eu olho e penso, meu Deus, quando vai ser o dia que o Senhor vai me levar? Porque eu quero sim a morada celestial. Eu não quero mais nada. E o que for para me fazer abrir mão. Porque a nossa vida é uma renúncia diária. Eu entrei no reino de Deus. E quando a gente fala, não tem como a gente as lágrimas de gratidão. Eu tenho gratidão. Porque eu me tornei uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Quando eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, você fala, mas você não demonstra nada, nenhum peso. Não, porque Deus apagou de dentro de mim. Às vezes eu penso na minha vida e falo, estou falando de outra pessoa, porque eu não encontro nada dentro de mim, nem vestígios, nem cicatrizes. Eu digo que nem cicatrizes eu tenho. Eu busco fazer aquilo que um dia Deus fez por mim. A minha vida gira hoje em torno de ajudar pessoas. Hoje eu tenho respeito pelos meus pais e eu posso dizer para qualquer que seja o jovem, em qualquer situação que esteja, não adianta achar que existe solução longe de Deus, porque Ele é o único. Eu sou prova viva. Não queira fazer com que eu fiz, não queira passar 2, 5, 10 anos tentando fazer aquilo para tentar suprir, não vai conseguir. Eu tentei, eu sou prova disso. Se eu errei, ouço o meu erro e não faço igual. Bom, aos pais eu dou um conselho de filha. Uma filha que agradece muito a perseverança da minha mãe. Não desista. Deus tem visto tudo o que esses pais têm feito. A essa mãe que tem orado, continue, a tua oração está tendo efeito. Pode parecer que não, mas no silêncio, o teu filho está vendo ali, está tendo uma transformação, mesmo que seja pequena, mas insista, porque a minha mãe insistiu em mim. O Espírito Santo para mim, ele é tudo, literalmente tudo, eu não teria como usar outra palavra. Ele é a minha direção,
Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha base, Ele é tudo. Não tenho mais nada a acrescentar, a não ser convidá-lo para a oração. Vamos falar com Deus agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, são tantas coisas, tantas pessoas sofrendo com diferentes necessidades que não sabemos nem por onde começar. São centenas, milhares de pessoas que ligam diariamente aqui para a central de atendimento no Templo de Salomão, buscando uma orientação, uma direção. E só o Senhor, meu Pai, pode dar para esta pessoa que está angustiado, triste, irritada, desanimado diante de tantas decepções, diante de tantos problemas que já vem arrastando há anos e que ainda não foram resolvidos. Por isso agora, de joelhos, desde o templo, eu invoco o teu poder, para que o Senhor estenda a tua mão, como está escrito na tua palavra, que todos que iam a ti, o Senhor tocava, o Senhor, com o toque das tuas mãos, arrancava o encosto da doença, da depressão, da violência, da miséria, da perturbação. Então, meu amigo, minha amiga, agora, você que me assiste pela televisão ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a minha mão. E você que acompanha esta oração pela rádio, coloque a mão sobre a sua rádio, porque agora a mão de Jesus chega ao seu corpo e arranca essa dor, essa bactéria, esta infecção, este tumor, agora todo mal do sangue, dos ossos, da pele, é arrancado pela mão do Altíssimo. A depressão, o espírito da separação, das brigas constantes neste casamento, neste lar, eu repreendo e ordeno que toda a força do mal que está fechando as portas, e por isso você não consegue novos clientes, novas oportunidades, trabalho, o pão nosso de cada dia é escasso. Eu repreendo o encosto da miséria e diga agora, com fé, em nome de Jesus, todo o mal do meu corpo, da minha família e dos meus caminhos, diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Meu Deus, consagra esta água como um ponto de contato e traga a paz a todos que oram conosco. Ainda que esta pessoa não creia, esteja de olhos abertos, duvidando que o Senhor ouve a minha oração, dê um sinal para ela, para ele, fazendo essa pessoa ter saúde, paz e disposição para te buscar, te conhecer e te servir. Pois declaramos esta água abençoada, símbolo do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Receba a paz para ser uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor pai, filho, um melhor cidadão, um melhor profissional. Receba o equilíbrio necessário, amigo, amiga, para se cuidar e cuidar daqueles que fazem parte da sua vida. Oh, meu Pai, está escrito na Tua palavra. Josué assim declarou:
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso nós determinamos que as pessoas que têm o seu nome escrito neste papel, onde a tua palavra está registrada, que este ente querido pare de servir aos vícios, pare de servir à promiscuidade, pare de servir ao ocultismo, à idolatria, à prostituição, à violência, e que ele passe a servir ao Senhor a partir deste domingo, porque nós patrocinamos a tua obra, meu Pai, porque nós contribuímos na construção da catedral em Brasília e tantas outras. Então que o Senhor venha construir este casamento, esta família, este lar cheio de paz, saúde, comunicação, respeito, amor. Diga aí agora, amigo, amiga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e sejam abençoados economicamente, de forma que você sempre tenha o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a obra de Deus cada mês, mais e mais. E todos que creem digam, assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, que servi-lo, honrá-lo com a nossa fé, com a nossa obediência, com as nossas ofertas voluntárias, não é uma obrigação, é um privilégio, é uma honra, porque isso nos abençoa e ainda proporciona a outros a oportunidade de conhecê-lo e de servi-lo em novidade de vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E neste domingo, especialmente neste domingo, estaremos realizando o toque das trombetas. Desde o altar, os sacerdotes tocarão as 7 trombetas, simbolizando as 7 manifestações do Espírito Santo, para que você, então, tenha a oportunidade de sair dessa vida de opressão, dor, humilhação, vergonha, e seja, então, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, que vai lhe proporcionar uma vida de qualidade, a exemplo dos muitos casos verídicos exibidos neste programa e na programação da Igreja Universal. Vai ser o domingo das trombetas. Quando você ouvir o soar das trombetas, então o Espírito de Deus vai penetrar no seu íntimo, no seu ser, por meio da palavra que você vai ouvir. E você vai tomar a decisão de servi-lo. E com certeza os seus sonhos serão realizados, os seus problemas impossíveis serão resolvidos. Porque Deus não mudou. Neste domingo, às 7 da manhã, no jejum do Espírito Santo, às 9h30, a concentração de fé e milagres com o Bispo Renato e demais bispos e pastores auxiliares, e às 18 horas, especialmente ao pôr do sol, a vigília do Espírito Santo. E não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes,